Erro na sequência dos números de desbloqueio. Se os botões forem pressionados na ordem errada, o contato B ou C abrirá e impedirá A2 ou B2 de armar. Por exemplo, pressionar PB3 obriga A2 a armar. Se nós então pressionarmos PB4, o relé C energizará, obrigando seu contato C normal fechado a abrir, impedindo que o relé B2 seja armado. Agora, quando PB1 é pressionado e o contato B fecha, não haverá caminho elétrico para a bobina B2 e ela não energizará. Uma situação similar pelos relés D e E. Quando PB2 é pressionado, a bobina D energiza, sela o relé dela e também abre seu único contato normal fechado D. Isto desarmará A2, B2 e Sol, se qualquer deles estiver armado, e os impedirá de armar novamente até que o circuito seja resetado. Resolvendo problemas no circuito de bloqueio da porta. Aqui é onde você acompanhará a resolução de problemas de falhas reais. Através de observações e operações de teste do circuito, você aprenderá a estreitar a área do problema para uma porção menor do circuito. A porta não desbloqueia depois do acionamento das teclas na sequência 3, 1, 4. Introdução. Essa seção guia você passo a passo através do processo de identificar e reparar um mau funcionamento em um circuito usando uma maneira sistemática de resolução de problemas. Uma série de figuras fornecerá instruções e fará perguntas para direcionar você através de passos na solução de falhas. Acompanhe todas as instruções e respostas das questões. Preparação. Antes de começar com esta sessão, vamos primeiro providenciar os seguintes documentos: diagramas dos circuitos, fluxograma de resolução de problemas, folhas para anotações. Observações. O primeiro passo na resolução de problemas é fazer observações apuradas. 1. Ao pressionar os botões na sequência correta 3, 1, 4, a porta desbloqueia e abre? Resposta: não. 2. Ao pressionar os botões de 1 a 5 em qualquer ordem, quais luzes se acendem? Veja a figura 181. Resposta: 1, 2, 4 e 5, correspondentes a LT1, LT2, LT4 e LT5. 3. Ao pressionar o botão no I7 e em seguida entrar com a combinação 3, 1, 4, quais luzes deveriam acender e não acenderam? Veja a figura 182. Resposta: 3 e R, correspondentes a LT3 e LT6. 4. Abra o painel de controle. Quais relés abaixo mostram um ponto vermelho indicando que eles estão armados? 1. Relé A, 2. Relé B, 3. Relé C, 4. Relé D, 5. Relé E, 6. Relé A2 e 7. Relé B2.
Veja a figura 183. Resposta B e C. 5. Quais relés deveriam estar armados? Resposta A, B, C. A2 e B2. 6. Foi observada alguma coisa anormal no painel, tal como fios soltos, quebrados ou queimados, peças quebradas, corrosão, componentes queimados ou peças soltas nos botões? Resposta: não. Resumo das observações. A porta está bloqueada e não pode ser aberta. Com a combinação correta, dada a entrada no teclado, L3 e L6 não acenderam corretamente. Os relés A, A2 e B2 não armaram. Definir a área do problema. Para definir a área do problema, é preciso dar uma olhada no diagrama esquemático. Neste diagrama, você destacará a área ou áreas no circuito que pode conter um mau funcionamento. A área do problema contém a fonte de alimentação e porção comum do circuito de controle, incluindo PB6? Resposta: não. 2. Este esquema é desenhado em um formato de lógica ladder. Nas figuras seguintes, descreveremos as seções do esquema como degraus. Um degrau é definido como um número de componentes conectados entre os trilhos, linha e neutro. Nos referiremos aos degraus pelo relé que está conectado dentro. Figura 185. Quais dos degraus abaixo que não operaram e deveriam operar quando foi dada a entrada na combinação? A. Degrau B. B. Degrau D. C. Degrau A. D. Degrau C. E. Degrau E. F. Degrau A2. G. Degrau B2. H. Degrau Sol. Resposta: degrau A, degrau A2, degrau B2 e degrau Sol. Quais degraus dependem da operação correta dos degraus acima deles para funcionar? Resposta: degraus A2, B2 e Sol. Um problema no degrau A poderia causar os sintomas que observamos? Veja os degraus identificados na figura 186. Resposta: sim. Os degraus A2, B2 e Sol dependem da correta operação do degrau A. 6. Foi definida a área do problema estar no degrau contendo PB3, LT3 e o relé A, como mostra a figura 187. O próximo passo é determinar todas as possíveis causas dentro da área definida do problema. Observe que o diagrama esquemático não fornece a informação de ligações necessárias para identificar as possíveis causas. Você precisa usar o diagrama de ligações das figuras 178 e 179. Identificar possíveis causas. Presumindo que há um único defeito, quais seriam todas as possíveis falhas na relação abaixo? A. Bobina do relé A aberta. B. L3 queimada. C. Circuito PB3 aberto. D. Fio aberto entre PB3 e LT3. E. Má conexão em PB3-3. F. Fio de alimentação de PB3 aberto. G. Bobina do relé A2 aberta. H. Ligação do fio neutro aberta. Resposta: C, D e E. Qualquer um desses poderia impedir LT3 de acender, relé A de armar e, portanto, impedir A2, B2 e a solenoide de energizar. Observe que se a conexão em PB3 estiver ruim, poderá apenas estar afetando a conexão para o contato PB3, enquanto que os pushbots e lâmpadas abaixo de PB3 operam normalmente. Presumindo uma única causa, você estreitou as possibilidades para o contato normalmente aberto PB3, suas conexões ou ligação de lá para LT3 e relé A.
Qual das opções abaixo poderia ser uma causa provável óbvia? A. Contato normalmente aberto, PB3. B. Má conexão em PB3-3. C. Ligação para LT3 e relé A. D. Não há causa provável óbvia. Resposta A. O push button é um dispositivo mecânico sujeito a desgaste. Portanto, ele é uma causa provável óbvia. Testar. Você determinou o problema ser um circuito aberto. 1. Qual instrumento de teste é a escolha mais apropriada para ajudar você a encontrar a falha? A. Voltímetro. B. Ohmímetro. C. Amperímetro. Resposta A. Localizar um circuito aberto pode muito facilmente ser feito usando um voltímetro. O risco aqui é que o circuito está energizado enquanto você está testando. 2. Onde é o melhor local para o primeiro teste? A. PB3-3 para a terra. B. PB3-4 para a terra. C. A2-2 para a terra. D. TB1-5 para a terra. E. A alimentação em TB1. Resposta B. Observe, porém, que para este teste ser eficiente, você precisa pressionar PB3 enquanto efetuando o teste. Que resultado de teste você esperaria em PB3-4 se PB3 estivesse com defeito e você pressionasse PB3? A. 120 volts. B. 24 volts. C. 12 volts. D. 0 volts. Resposta: 0 volts. Isto indicaria um ponto aberto em PB3 ou circuito que o alimenta. 4. Ao pegar o multímetro e medir de PB3-4 para a terra, o voltímetro acusou 0 volts. Veja a figura 188. O que o resultado do teste indica? A. PB3 está com defeito. B. PB está ok. C. PB3 está com defeito ou a conexão em PB3 não está boa. D. O fio de PB3-4 para LT3-1 está aberto. Resposta C. Qual seria seu próximo teste? A. Resistência através de PB3. B. Voltagem de PB3-3 para a terra. C. Voltagem de LT3-1 para a terra. D. Não são necessários mais testes. Resposta B. Para completar a causa provável, nós precisamos testar acima do push button. 7. Que resultado do teste você esperaria em PB3-3 se PB3 estivesse com defeito e a conexão em PB3-3 estivesse ok? A. 120 volts. B. 24 volts. C. 12 volts. D. 0 volts. Resposta B. Isto indicaria que o circuito alimentando o push button está ok e, portanto, o PB3 deve estar com defeito. 8. Ao pegar o voltímetro e fazer a medição de PB3-3 para a terra, você encontrou uma tensão de aproximadamente 24 volts. Veja a figura 189. A. PB3 está com defeito. B. PB3 está ok. C. Há uma má conexão em PB3-3. Resposta A. Já que você tem uma voltagem de um lado e não tem do outro quando o push button está pressionado, o push button deve estar com defeito. 10. O que você deve fazer em seguida? A. Verificar a resistência de PB3. B. Substituir PB3. C. Chamar o supervisor. D. Desistir. Resposta B. Substituir PB3. 11. Opere a porta depois de substituir PB3 e verifique se está tudo funcionando corretamente. 12. Observe que agora as luzes estão funcionando corretamente e que os indicadores de relés ativos estão acesos também. Figura 190 e 191.
Há dois tipos de manutenção, a planejada e a não planejada. A manutenção planejada classifica-se em 4 categorias: preventiva, preditiva, TPM e terotecnologia. A manutenção preventiva consiste no conjunto de procedimentos e ações antecipadas que visam manter a máquina em funcionamento. Um exemplo de manutenção preventiva na elétrica é o caso de algumas chaves de partidas que têm que suportar grande fluxo de corrente elétrica e que, quando sem a devida proteção, pode danificar os contatos. A manutenção preventiva para esta chave é deixar seus contatos em óleo especial e sempre monitorar o nível desse óleo. No nosso cotidiano, temos outro tipo de manutenção preventiva, que é o de manter o óleo do motor do carro sempre no nível para que o motor não funda. A manutenção preditiva é o tipo de ação preventiva baseada no conhecimento das condições de cada um dos componentes das máquinas e equipamentos. Esses dados são obtidos por meio de um acompanhamento do desgaste de peças vitais, de conjuntos de máquinas e de equipamentos. Testes periódicos são efetuados para determinar a época adequada para substituições ou reparos de peças. Exemplo de manutenção preditiva na elétrica pode ser medição, análise e acompanhamento das vibrações dos motores, medição e acompanhamento do aumento da temperatura dos motores, medição e acompanhamento do aumento da temperatura dos contatos e conexões dos painéis de controle de máquinas, etc. A TPM, ou Manutenção Produtiva Total, foi desenvolvida no Japão. É um modelo calçado no conceito de minha máquina cuido eu. Esse tipo de manutenção depende do envolvimento do operador da máquina. A terotecnologia é uma técnica inglesa que determina a participação de um especialista em manutenção desde a concepção do equipamento até a sua instalação e primeiras horas de produção. Com a terotecnologia, obtém-se equipamentos que facilitam a intervenção dos mantenedores, profissionais de manutenção. Modernamente, há empresas que aplicam o chamado retrofitting, que são reformas de equipamentos com atualização tecnológica. Por exemplo, reformar uma máquina que trabalha com comandos por relés e contábil, substituindo por sistemas de controle CLP. A manutenção não planejada classifica-se em 2 categorias, a corretiva e a de ocasião. A manutenção corretiva tem o objetivo de localizar e reparar defeitos em equipamentos que operam em regime de trabalho contínuo. A manutenção de ocasião consiste em fazer consertos quando a máquina se encontra parada.